Olá, boa tarde. Hoje é dia 22 de março de 2021, são 18 horas e 7 minutos aqui. E, como é tradicional já na nossa Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, nós vamos para mais uma reunião técnica aqui hoje, né? E como diz, né, a nossa tradição aqui da Academia, eu peço para que o nosso presidente, Cássio Alves Souza Lima Filho, né, faça a palavra iniciais, seguido do nosso presidente emérito, professor Lauro Domingos Moreira. Cássio, com você a palavra. Obrigado, Henri. Boa tarde a todos. Boa tarde, Antônio Carlos Mazzuco, doutor Leonardo Neri. É um prazer tê-los aqui conosco. E eu passo a palavra para o doutor Lauro Moreto, que deve fazer a apresentação. Boa tarde a todos. Eu, na qualidade de indicador, e de selecionador de palestrantes para as nossas reuniões de segundas-feiras, eu tinha convidado o doutor Antônio Mazzuco e o Leonardo, Neri, para estar conosco ainda no ano passado. Mas, diante de imprevistos, a gente acabou transferindo a participação deles, mas estamos cumprindo a nossa promessa. E, como eu sempre brinco de que quem faz a indicação leva também o ônus de apresentar os palestrantes. Mas, de verdade, não é ônus, é um privilégio apresentar Antônio Mazzuco e Leonardo Neri, dois palestrantes que são nossos conhecidos, de outras atividades que realizamos pela própria academia. Eu vou tomar a liberdade de ler alguns trechos só da biografia de ambos, para não queimar muito do tempo que eles têm para apresentar um tema tão simpático e tão interessante, que é para falar sobre a lei de proteção de dados, e seus reflexos na inovação e nas empresas também. Ou seja, o doutor Antônio Carlos Mazzuco atua nas áreas de direito societário, private equity, investimentos estrangeiros, privatizações, contratos comerciais, planejamento patrimonial, questões relacionadas à insolvência por mais de 30 anos. Então, ele é um advogado requisitado tanto por clientes nacionais quanto internacionais. Ele também atuou como visiting foreign lawyer no antigo escritório Brosi Casati e Associati de Milano, Itália. Então, é uma pessoa muito conhecida no meio jurídico local pela sua qualificação. O doutor Leonardo Neri Cândido de Azevedo é advogado e mestre pela Loughborough University. Atua na área consultiva e contenciosa civil, com enfoque na área de consumo, tecnologia e direito digital. Já atuou perante grandes marcas de vários segmentos industriais, dentre os quais o farmacêutico, alimentício, telefonia, bancário, imobiliário, dentre outros. Ele foi citado como um dos advogados mais admirados do país em direito do consumidor, no anuário Análise Advocacia 500, referente aos anos 2016 e 2017, e pela revista internacional Leaders League, do ano 2019. Portanto, são dois palestrantes bem conhecidos no contexto nosso local, e que vão nos brindar com alguns comentários e algumas informações básicas sobre a questão da Lei Geral de Proteção de Dados e seus reflexos nas empresas e nas inovações. Por isso, eu libero agora a palavra ao doutor Antônio Mazzuco para uma breve apresentação e depois ele pode dar sequência diretamente com o Leonardo. Eu queria já antecipar a todos que aqueles que queiram fazer perguntas, aproveitem o chat. E, à medida que tenham interesse, tenham alguma questão para colocar, já registrem o chat, que no final será muito mais prático a gente resgatar essas perguntas do chat. Além, naturalmente, da opção que a gente vai ter de algumas perguntas e respostas presencial com o microfone aberto.
Portanto, eu convido agora o doutor Mazzuco para a sua saudação e sua apresentação. Muito boa tarde a todos. Doutor Lauro, muito obrigado pela apresentação. Boa tarde, doutora Cássio Souza Lima, doutor Henri Suzuki. É uma satisfação enorme estar novamente com os amigos da Academia de Ciências Farmacêuticas. Como o doutor Lauro falou, esse não é o primeiro evento, já tivemos a satisfação de realizar outros eventos com a academia no passado. E esse é um tema bastante interessante, porque do ponto de vista das ciências farmacêuticas, do ponto de vista da área de saúde, da medicina, é um tema extremamente sensível. E há vários conceitos que começam a ser digeridos. A Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei que já está em vigor entre nós, né? A Lei 13.709, ela é de agosto de 2018, e muito embora ela já esteja em vigor, as sanções da lei só entram em vigor a partir de 1º de agosto de 2021, ou seja, está estourando. Aí, em breve, as empresas, além do problema da pandemia, vão começar a ter problema também com eventuais sanções em função da questão de tratamento de dados. Há vários conceitos nessa lei que o Leonardo, que é o nosso especialista, vai tratar com o rigor e a proficiência necessária. Eu me deparo muito com essa lei, como o doutor Lauro falou do meu currículo, lido muito com investimentos, com aquisições de empresas, e essa lei traz mais um elemento para as questões relacionadas à auditoria legal e valuation das empresas, né? Porque o não cumprimento com as disposições da lei pode acarretar, pode resultar em multas, pode resultar em prejuízos, ou seja, aquele valuation inicial realizado pelo investidor na compra de uma empresa pode ser frustrado caso a empresa adquirida não tenha uma política de tratamento de dados apropriada, né? Então, o que a gente vai discutir aqui é como se faz a adequação a essa lei, quais são os conceitos, como é que as empresas conseguem se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados, que tem um viés de natureza, eu diria, de proteção ao consumidor. A finalidade da lei, qual é, a grosso modo, ela foi editada para estabelecer princípios, garantias e direitos com foco no usuário, com foco no consumidor, basicamente, né? Hoje, grande parte das atividades econômicas são realizadas pela internet. Todos nós nos deparamos com solicitações de dados no dia a dia, principalmente nesse momento da pandemia, em que a demanda, a utilização da internet aumentou tremendamente, né? Então, essa lei ela vem o quê? Trazer maior rigor ao tratamento dos dados que são coletados pelas empresas no Brasil. Então, eu gostaria só de fazer essa breve introdução e passar a palavra ao nosso especialista, que é o Leonardo. O Leonardo tem atuado de forma bastante intensa, assessorando os nossos clientes na adequação à lei, inclusive no segmento de saúde, empresas farmacêuticas, clínicas médicas, planos de saúde. Então, eu acho que ele vai trazer uma abordagem bastante interessante, bastante útil para a Academia de Ciências Farmacêuticas. Leonardo, por favor. Boa noite, pessoal. Obrigado, Mazzuco, pelas palavras. Boa noite, doutora Cássio. Boa noite, doutor Lauro Moreto. Boa noite, doutor Henri. É uma grande satisfação estar aqui com vocês para dividir e compartilhar um pouco do conhecimento que a gente tem adquirido ao longo dos últimos anos sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e também falar do enfoque dessa legislação num segmento tão especial. E quando eu digo especial, em virtude de especificidades da própria legislação quanto ao segmento da saúde. A gente vai falar sobre dados sensíveis,
a gente vai falar sobre os impactos da utilização e a magnitude desse mercado no Brasil, né? A magnitude no sentido de terem muitos usuários e toda a cadeia que acaba sendo orquestrada para que tanto centros ambulatórios, hospitais, clínicas médicas, a própria importação de produtos laboratórios possam ser fabricados de uma forma que esteja em conformidade. Então, tem bastante peculiaridade esse segmento. Então, a gente vai falar um pouco de Lei Geral de Proteção de Dados, mas trazer todo esse contexto do mercado da saúde e essas especificidades, que eu acho que é a grande diferença do que muitas pessoas falam sobre a legislação e não falam exatamente sobre esses pontos característicos. Antes de a gente começar a falar sobre a legislação, eu vou trazer um outro ponto aqui que eu acho diferenciado. Normalmente, quando eu escuto sobre Lei Geral de Proteção de Dados, a gente acaba ouvindo muito os termos técnicos, os impactos, mas sempre com aquele viés da proteção da organização sobre eventual violação, ou seja, o acometimento de uma sanção, normalmente pecuniária. Então, é um movimento para que os gestores possam se proteger do seu capital, do seu budget, possa se proteger de violações administrativas para que não incorram em sanções. Mas muitas pessoas, às vezes, ou desconhecem ou nunca ouviram falar do impacto da legislação como um todo no mercado. E quando eu falo como um todo, o Mazzuco muito bem colocou, em fusões e aquisições, nas áreas contratuais, em todas as áreas. A gente consegue ver o impacto, a capacidade da lei capilarizar no mercado, ela é tamanha. Então, não é uma área específica que acaba ficando desassociada das outras áreas. Na verdade, ela acaba interseccionando todas as demais áreas do mercado, que acabam tendo que se adequar conforme a especificidade do seu negócio. Quando eu falo do seu negócio, é das legislações também, porque a Lei Geral de Proteção de Dados ela vai acabar concorrendo com outras legislações. Então, eu trago aqui de cara o intuito e o viés da inovação, porque a Lei Geral de Proteção de Dados, por mais subjetivo que possa parecer, ela impacta a inovação. Quando a gente fala de inovação no setor farmacêutico, a gente está falando do grande propulsor de um setor extremamente importante da saúde. Então, a gente já começa entrando um pouquinho nessa seara. É importante, quando a gente estudar a Lei Geral de Proteção de Dados, nesse segmento da saúde, a gente ter conhecimento um pouco do histórico legislativo de como funciona a inovação no setor da saúde. Então, tem um panorama da inovação farmacêutica que já foi promulgado, está em vigor há 5 anos agora, em 2021. Ele foi para o marco legal, de 2016, e ele traz aqui, eu acabei elencando, todos os atores que há um fomento para a inovação na indústria farmacêutica. E a legislação trouxe isso, foi positivado no nosso ordenamento. Então, tem núcleos de inovação tecnológica, que são os famosos NITs, tem as instituições científicas, que são os ICT e tecnológica. A gente tem polos, a possibilidade de polos tecnológicos, incubadoras de empresas, há um fomento de pesquisa, tanto no âmbito público, com independência, órgãos da administração pública também. Então, eu estou querendo passar para vocês aqui, primeiro, esse contexto de que a inovação ela já ocorre há alguns anos no ramo farmacêutico e ela vai coincidir, desde setembro de 2020, a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados entrando em vigor, então existem questões que vão serem coincididas e o profissional do direito, o operador do direito, ele precisa conhecer bem essa legislação e precisa ter discernimento para saber quando uma legislação está afrontando a outra em alguma questão, quando uma legislação complementa a outra. Então, é um conhecimento que todo especialista do ramo da saúde precisa ter, principalmente quando ele vai trabalhar com esse fomento desse motor propulsor que é a inovação, que acaba sendo algo de extrema relevância no setor farmacêutico. Aqui, além dos atores, a gente tem todos os instrumentos que eles acabam tendo como forma de executarem as possibilidades que o marco legal traz. Constituição da sociedade, capacidade de compartilhamento de estrutura, a gente vai falar um pouco de compartilhamento, sempre envolve interação de dados, financiamento, a gente tem a capilarização da LGPD no segmento financeiro também, no segmento público de pesquisa, na contratação de serviços, licitações. Então, há uma capacidade enorme de todos esses elementos e esses
mecanismos que o marco legal traz, já em prática há 5 anos, de terem a legislação geral de proteção de dados, tendo que se adequar ao contexto prático. Então, é uma visão inicialmente geral para trazer como que a inovação vem ocorrendo no setor farmacêutico, e agora a gente vai falar um pouquinho de como que a legislação geral de proteção de dados, de forma simultânea, irá concorrer. Primeiro, vamos entender aqui como que funciona um circuito de uma comunicação corporativa dentro desse segmento, dessa indústria farmacêutica. A gente tem aqui vários entes que eu elenquei. A gente tem aqui órgãos governamentais, a gente tem toda a saída da formulação dos produtos pelos laboratórios fabricantes, as importações, toda a cadeia mercadológica com os operadores logísticos, as cadeias de farmácias, os atacadistas e distribuidores, e aqui mais à direita o campo do front, o front com o usuário, que seriam os pacientes, o usuário de remédios, o usuário de hospitais. A gente tem farmácias, hospitais públicos, hospitais e clínicas particulares, as próprias lojas e cadeias de farmácia, centros de saúde e ambulatório. Mas por que eu trouxe tudo isso? Vocês podem me questionar, Léo, mas a Lei Geral de Proteção de Dados, ela representa os direitos e garantias fundamentais do indivíduo, do cidadão. E por que você trouxe essa cadeia? Porque a gente vai perceber aqui que existem relações, como vocês estão vendo aqui, dentro desse organograma, que acabam impactando toda a remessa de produtos ou serviços para esse paciente. Então, quando a gente pensa só na ponta do iceberg, que seria aquela relação dos entes à direita com o paciente ou com o usuário, a gente não consegue ver o que está lá por trás. Então, quando a gente pensa nesse viés da inovação, no suprimento de uma demanda por um medicamento específico que foi consolidado em laboratório em virtude de uma necessidade de um paciente, uma necessidade de um contexto como na Covid, a criação de uma vacina, a gente percebe que existe um fluxo de vida, de informações a todo momento, de forma que vem e vai, extremamente automatizada e séria. Essas informações, elas acabam incorporando dados de pessoas, porque muitas vezes os estudos, eles se utilizam de informações de pessoas. Eu vou entrar aqui daqui a pouco nos conceitos de dados pessoais, o que são. Mas eu quero mostrar para vocês como ela acaba, a legislação, se capilarizando e a importância dela dentro de uma cadeia mercadológica no ramo da saúde, para a inovação específico, nesse início de conversa, ela é essencial, que é o grande nascedouro dos produtos. Então, eu queria primeiro trazer essa visão para a gente trazer aqui, subsequentemente, o ciclo virtuoso da inovação. O que seria a inovação de fato? Vamos tentar entender aqui o conceito. Tudo parte de uma criação, que é uma ideia, uma criação é uma ideia cognitiva que vem da mente humana, e normalmente, quando essa ideia por si só, ela não resolve nada, mas quando ela tem uma finalidade a ser atingida, ela tem um problema, um imbróglio ali que ela precisa desmistificar e resolver, a gente tem uma invenção, que seria determinado remédio, um produto específico, uma doença, no caso farmacêutico. A gente tem direitos que acabam repercutindo nessa situação, como patentes, direitos de propriedade intelectual, mas eu não vou entrar aqui muito nesse mérito. Eu quero mostrar para vocês que essa invenção, quando ela tem viés econômico, caráter comercial, quando ela é colocada na prateleira do mercado, ela acaba se consolidando como uma inovação. A inovação, ela traz esse viés comercial, e quando ela acaba se reproduzindo de forma repetitiva, a gente tem o empreendedorismo e os próprios negócios. Vejam que o ciclo virtuoso, a LGPD, dentro daquela minha explicação do slide anterior, ela acaba impactando todo esse processo desde a criação, porque a criação, normalmente, para suprir uma necessidade específica, inventiva, ela necessita de dados, ela necessita de análise de dados de pessoas. Então, a gente tem esse caráter um pouco mais subjetivo, que muitas pessoas não têm o horizonte, não conseguem ter o olhar da importância da Lei Geral de Proteção de Dados dentro de uma cadeia mercadológica, principalmente aqui no ramo da saúde. Agora, vamos falar um pouco da legislação. Vocês podem me questionar, Léo, mas o que seria a Lei Geral de Proteção de Dados? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio, como o Mazzuco muito bem pontuou, promulgada em 2018, entrou em vigor
em 18 de setembro de 2020. Ela é um reflexo da legislação europeia. A gente tem o Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu, que entrou em vigor em 25 de maio de 2018 na Europa. Então, a gente tem uma legislação que, por mais que ela traga os conceitos muito mais superficiais ainda, porque carece de regulamento, ela traz as mesmas premissas, o mesmo DNA, o mesmo esqueleto da legislação europeia. Dentro dessa legislação, que no Brasil ela se denomina geral, porque ela acaba englobando tanto as atividades da economia tradicional, quanto da economia virtual. Aí vocês podem me questionar, mas antes não tinha proteção de dados, Léo? Antes da Lei Geral de Proteção de Dados? A gente tem proteção à dignidade humana, a gente tem proteção à intimidade na Constituição Federal de 1988. A gente tem lei de acesso à informação, a gente tem outras legislações federais que acabam impactando sobre o tema. Código de Defesa do Consumidor, 1990, que fez 30 anos há pouco tempo, na verdade, 30 anos de entrada em vigor. A gente tem várias legislações, mas quando a gente fala dessa capacidade de englobar as duas economias, é a Lei Geral de Proteção de Dados. Daí vocês podem falar, mas e o Marco Civil da Internet, em 2014? Existe um Marco Civil da Internet que trata sobre proteção de dados de forma muito mais restrita, mais especificamente para o âmbito virtual, online. E a gente vai falar um pouco quando a gente trazer bases legais, que são justificativas que as empresas têm, que possam as legitimar a realizar tratamento de dados, a gente vai perceber que pelo Marco Civil era apenas o consentimento. E hoje a gente tem uma capacidade muito maior, com mais 9 bases legais, 10 bases legais ao todo. Mas, em suma, essa legislação que veio da Europa, ela fala que dado pessoal ela se aplica a qualquer pessoa, tanto natural quanto jurídica, de direito público ou privado. O que seria o dado pessoal? É toda informação que você consegue chegar numa pessoa, que você identifica um indivíduo. Pode ser comum, direto, quando uma informação específica, o CPF da pessoa já identifica, já exaure aquela finalidade de forma direta, com um único dado, ou indireta, quando um dado acaba dando um indício daquela pessoa, mas necessitam de outras informações. É muito vago o conceito de comum direto e indireto, depende muito do contexto que está se analisando. Porque dependendo do contexto, a interpretação de um dado pode ser comum direto. Porque se naquele contexto uma pessoa média reconhecer determinada pessoa, por exemplo, se a gente está numa cidade pequena e uma pessoa tem um veículo extremamente excêntrico, uma roda amarela, totalmente diferenciado, que ninguém mais numa cidade pequena, extremamente inóspita, tem aquele veículo. Se aquele veículo é visto em tal horário, da madrugada, por exemplo, a propriedade daquele veículo ela pode ser atingida se alguém o vir, porque é um dado comum, direto naquele contexto. Mas se esse carro estivesse numa cidade como São Paulo, não seria um dado comum direto, seria um dado comum indireto, porque é um dado que identifica uma pessoa, mas não diretamente. Então, é bastante abrangente esse conceito, mas o princípio é um dado que possa identificar uma pessoa. A gente vai falar mais aqui na nossa conversa de hoje sobre dados pessoais sensíveis. Quando a gente fala de dados pessoais sensíveis, há um rol taxativo na legislação, não tem abrangência, é restritivo. Há um rol taxativo que envolve dados de origem étnica ou racial, opinião política, filiação a sindicatos, dados biométricos, que são os dados faciais, genéticos, e aqui a gente entra em negrito nos dados genéticos da saúde e da proteção à vida, que interessa muito para o segmento da saúde. Tem orientação sexual, dentre outros. Por que eu estou falando da especificidade de um dado pessoal sensível e da importância e por que ele é diferenciado na legislação, sendo bem tratado de forma específica? Porque as multas, as sanções e a própria capacidade da autoridade regular e punir quem estiver agindo em desconformidade é muito mais extrema, é muito mais rígida. Então, a gente já começa dando aqui um contexto diferenciado do tema, do segmento da saúde. Ele é tratado de uma forma muito mais rígida, porque envolve, em sua maioria, de forma demasiada, dados pessoais sensíveis. Como eu falei, a Lei Geral de Proteção de Dados acaba envolvendo relações offline, como online, economia tradicional, economia virtual. Também, se você pensar dessa forma, acaba capilarizando todas as relações empresariais de trabalho,
relações entre médicos, já falando um pouco do nosso segmento, hospitais, laboratórios, indústrias farmacêuticas com pacientes, entre outras situações. Aqui é uma visão mais geral sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela é uma regra para todos, não tem quem acaba sendo excluído dessa lei. Como eu disse, tem penalidades bem rígidas, principalmente para alguma desconformidade, alguma ilicitude em relação ao tratamento de dados pessoais sensíveis. E existem 10 princípios norteadores que quem quiser se aprofundar na legislação tem que conhecer de cor. São 10 princípios essenciais que acabam norteando a legislação, porque existem algumas lacunas nos 65 artigos da legislação que a gente ainda não tem regulamento ulterior da autoridade nacional, e a gente segue muito o direito comparado, entendimentos do GDPR, desse Regulamento Geral de Proteção de Dados europeu. São considerandos que eles emitiram, guidelines. Então, se a gente tropicalizar esses conceitos do que eles já têm na prática há 2 anos e trouxer para o Brasil, com o direcionamento dos princípios, qualquer situação pode ser resolvida. Por isso que é a importância desse entendimento da fundação da legislação, que são os princípios. Qual que eu gosto de chamar a atenção? Finalidade e necessidade. Tem outros 2 que eu também gosto muito, que é a transparência. Eu acho que são princípios que são muito utilizados quando a gente raciocina um problema. Transparência e responsabilização e prestação de contas. A necessidade e finalidade é aquele pensamento da minimização do máximo possível do uso de dados que não são necessários para aquele tratamento. É conseguir restringir o máximo, a empresa perceber se ela realmente precisa coletar, dentro de um tratamento, tantos dados que ela acaba coletando, para um fim que não necessariamente vai exigir. Porque isso acaba dando gordura de informações na empresa, e se não fechado o ciclo de vida de um dado de forma correta, se não houver eliminação corretamente, acaba sendo subsídio para incidente de segurança, para vazamento de segurança e, consequentemente, penalização. Então, a gente vai falar um pouco sobre direitos dos titulares de dados, que também são um rol taxativo que a legislação traz, a grande proteção da legislação é esse direito dos titulares de dados. A gente vai falar sobre conceitos e essas bases legais, que é o que eu falei. Depois do Marco Civil da Internet, a LGPD, ela emancipou mais 9 bases legais. Ao total, a gente tem o consentimento e mais 9, 10. Base legal é a justificativa que a empresa possui para ela realizar tratamento de dados sem que ela esteja em desconformidade. Aqui eu falo do princípio da transparência, um pouco que eu elenquei no slide anterior, principalmente nas relações com a autoridade nacional, quando houver qualquer incidente de segurança, quando houver qualquer comunicação da empresa. Gestão de riscos e falhas são questões de suma importância. A gente vai falar mais à frente do DPO, que é o Data Protection Officer, que é o encarregado pela proteção de dados, que é um agente ali específico e compulsório da legislação, que ele vai liderar essa área de privacidade e proteção de dados. Então, está atinente às suas responsabilidades, saber fazer bem uma gerência de risco, uma análise, uma averiguação, um controle e um endereçamento desses riscos. Existem responsabilidades, agentes de tratamento, que a gente vai falar um pouco também agora, já de forma resumida, para vocês terem uma ideia. Os principais agentes são os controladores e os operadores. Quem são controladores? Controladores, normalmente, é quem decide pela realização de um tratamento de dados, quem solicita, quem define que vai ter uma atividade de tratamento e quem se beneficia. Vamos pensar aqui de uma forma exemplificativa. O hospital, normalmente, ele acaba tendo todos os dados dos seus pacientes. Ele acaba fazendo tratamento. Quando eu falo de tratamento, é gênero, espécie, coleta, armazenamento, compartilhamento, até retenção ou exclusão. Quando a gente pensa nessa relação do hospital com o paciente, nos dados que estão sendo tratados, daqueles 5 mil, 10 mil pacientes que ali passam mensalmente, por exemplo, as atividades de tratamento, a forma com que esses dados estão sendo tratados, foi uma decisão do próprio hospital, e ele se beneficia dessa decisão. E não necessariamente quem processa esse tratamento é o hospital, que é o controlador nesse caso, mas muitas vezes ele pode terceirizar para uma empresa X, uma empresa que faz o pagamento, uma empresa de software que faz o pagamento de todos os funcionários, os mais de 5 mil funcionários dos hospitais, por exemplo, um hospital X, que tem essa empresa que acaba capacitando de forma extremamente séria e otimizável esse pagamento. Essa empresa que processa tratamento em nome
de terceiro, que quem define o tratamento é a operadora, quem processa. E quem define o tratamento e quem se beneficia dele é o controlador. Por que eu estou falando dessas duas figuras? Porque elas são muito importantes e mais à frente vocês vão perceber algumas distinções e obrigatoriedades para uma e para outra. Mas normalmente os contratos vão envolver muito co-controladoria, controladores com operadores, operadores com operadores, dentro dessa cadeia como um todo. Se a gente perceber naquele organograma que eu trouxe, tem muitos operadores ali, atacadistas, lojistas, e tem muitos controladores. A lei ela acaba transcendendo a capacidade de atuação em solo brasileiro. Ela tem uma abrangência extraterritorial, não importa se a organização ela tem sede lá fora, não importa se a pessoa é estrangeira, o que importa tem que ter uma das três informações para ter aplicabilidade à legislação geral de proteção de dados. Primeiro, a empresa ela ter qualquer estabelecimento no Brasil. E não são cumulativas, é uma das três. Ou o mercado consumidor brasileiro está sendo atingido, ou estiver havendo tratamento de dados de pessoas que estão aqui em solo brasileiro. Então, não há interesse se a sede é na Suíça, se há uma empresa que está fazendo um tratamento especializado após o compartilhamento na China, não tem problema nenhum. Mexe com dado de consumidor que é brasileiro, mexe com dado de alguma pessoa que está no Brasil, a empresa tem estabelecimento no Brasil, uma dessas três opções já faz com que a legislação impacte, a LGPD impacte essas relações comerciais. Transferência internacional é um tema também extremamente importante, a gente carece ainda de regulamentação da autoridade, temos usado ensinamentos do mundo europeu, do direito comparado, mas propicia essa capacidade de extravasar as fronteiras, né? A capacidade do compartilhamento com outros países. Então, a legislação ela traz isso de forma expressa. E a fiscalização concentrada é pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a ANPD. E quando eu falo de ANPD, eu estou falando sobre uma concentração, mas não quer dizer que outros órgãos reguladores, como o PROCON, como o CAD, como a Anatel, dependendo do segmento, a gente tem Conselho Federal de Medicina, dependendo do segmento, do setor, eles podem opinar na relação com os pacientes, na relação com os consumidores, porque também acaba impactando as suas legislações específicas. Então, há uma concorrência de interesses em que haverá uma necessidade do encarregado, do próprio jurídico, ter uma habilidade de interpretação, mas, como última voz, se colocou que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados irá dar em relação ao tema da privacidade e proteção de dados. Passei aqui de forma macro os conceitos gerais. Aqui eu trago o empoderamento dos titulares de dados. Como eu disse, ele é o grande beneficiado da lei. E eu gosto de fazer uma analogia aqui com o Código de Defesa do Consumidor no início dos anos 90. Ali a gente teve um empoderamento e um engrandecimento do consumidor na relação com os fornecedores. Antigamente, as relações consumeristas eram regidas pelo Código Civil, então havia ali um abismo na relação com o consumidor. O consumidor tinha muitos poucos direitos que o CDC, Código de Defesa do Consumidor, trouxe, só que necessitou de anos de prática para que a cultura fosse enraizada. Da mesma forma, tem acontecido hoje, porque a base da legislação, por mais que é europeia, ela traz muitos fundamentos e princípios do Código de Defesa do Consumidor. Capacidade de hipossuficiência do titular de dados, os direitos e deveres que eles têm, que eu elenquei aqui nesse slide. Ele tem direito à confirmação da existência de tratamento, ele pode saber sobre isso, ele pode requerer conhecimento sobre o que está acontecendo com seus dados, quais são as informações das entidades, os controladores que realizaram esse uso compartilhado, portabilidade desses dados para uma outra prestação, um outro fornecedor de serviço. Ele pode revogar tratamento, ele pode revogar consentimento, no caso, fazer reclamação para a autoridade se ele sentir que foi infringido um direito seu. Ou seja, claro que poderá haver abuso na prática, mas existem direitos muito bem elencados e expressos. E as organizações, especialmente da saúde, que tratam de dados sensíveis, elas precisam se preocupar com isso. Elas precisam criar canais para que possa atender esses direitos, porque é taxativo o rol. Os usuários têm esses direitos. E aqui eu já falo um pouco do porquê da dificuldade, em muitas áreas, do consentimento se perpetuar como uma base legal, como uma justificativa para as empresas, seja válida
no decorrer dos negócios, porque quando a gente tem direitos tão expressos e tão difíceis de colocar em prática por uma organização, depender do titular de dados, depender de uma zona que está fora do controle da empresa para ela conseguir gerenciar a perpetuação daquela justificativa, daquela legitimação de um tratamento no decorrer do tempo, passa a ser muito oneroso. Então, existem outras bases legais mais apropriadas do que o consentimento. Mas, quando a gente fala de saúde, consentimento passa a ser o principal elemento de legitimação, né, de justificativa e de base legal. A gente vai falar um pouco sobre isso, porque o movimento do consentimento ele tende a diminuir no mercado como um todo, mas na saúde não. Porque na saúde a gente tem dados sensíveis com rol taxativo e o usuário precisa, de forma livre, inequívoca, expressa, compreender o que está sendo feito com seus dados. Só o consentimento dá essa oportunidade. Aqui falando um pouco sobre as bases legais, eu disse para vocês que a gente teve mais 9 bases legais, as principais eu coloquei aqui em negrito. Interesse legítimo, na Europa hoje em dia é uma base nova, 70% dos casos são utilizadas interesse legítimo. A gente tem execução de contrato na Europa hoje, 20% dos casos. Tem pesquisas em bancas de advocacia que comprovaram isso em 2019. A gente vai utilizar muito, que eu coloquei em vermelho aqui, na área da saúde, principalmente o consentimento que eu expliquei aqui. Então, a gente tem todas as outras bases mais restritas, estudos por órgãos de pesquisa, cumprimento de obrigação legal. Cumprimento de obrigação legal são questões que a legislação prevê. Por exemplo, a legislação trabalhista prevê que a carteira de trabalho tem que conter tais informações por um período de tempo depois que o funcionário acabou entrando na empresa, ou acabou saindo. Eu não sou especialista da área, mas eu quero mostrar para vocês que são deveres dessas legislações específicas. Código de Tributário Nacional tem suas especificidades, quando a gente fala de impostos, questões legais, né, relacionadas a impostos, fisco, né? Então, são questões de outras legislações que o profissional tem que ter conhecimento. Por isso que o profissional da privacidade e proteção de dados ele vai acabar setorizando, porque é uma ciência, é uma matéria que acaba impactando o mercado como um todo. Vamos falar um pouco do DPO. O DPO, quem é? Data Protection Officer. Ele é encarregado pela proteção de dados. Vem também da Europa, já existia na Europa antes de 2018, antes do GDPR, mas não de forma obrigatória. A partir de 2018 se tornou obrigatória na Europa. Na Europa, hoje em dia, a recomendação tem sido para tanto controlador quanto operador, que são aqueles agentes de tratamento que eu falei. Por que eu trouxe as características dos agentes? Porque no Brasil, hoje é obrigatório só para controlador, o DPO. No entanto, quando a gente percebe que a responsabilização solidária está instituída no artigo 42, ou seja, naquela cadeia mercadológica que eu coloquei no início, se houver um incidente de segurança, independentemente da região, se foi no laboratório importador, se foi no centro ambulatório de saúde, se foi no hospital público, se todos aqueles partícipes da cadeia, eles têm que responder em relação à conformidade das suas políticas, em relação aos seus processos. Então, quem é que vai liderar esse movimento de conformidade? Quem é que vai colocar em pauta? Então, a obrigatoriedade, em muito pouco tempo, do operador, no caso no Brasil, que é omisso ainda, essa questão, ela vai acabar se perdendo nessa análise literal da legislação. E sim, vai ser algo extremamente corriqueiro ter esse profissional nas empresas, principalmente quando a gente fala de um setor tão sensível quanto o da saúde. A autoridade, como eu disse, ela vai acabar concentrando os assuntos. Ela publicou agora, há pouco tempo atrás, no dia 9 de março, seu regimento interno. Ela acabou se consolidando no final do ano, já tem corpo diretivo, cada vez mais ela fica mais robusta e pronta para começar a regular os temas específicos. Ela já deu um cronograma dos próximos 2 anos, tem recebido consultas públicas, recebeu sobre pequena e microempresa, agora, no final de fevereiro, como que vai ser as questões sobre esse perfil específico de empresa, vai ter obrigatoriedade do DPO, como que vai ser as questões de registro de dados, vai ter necessidade, eles vão tentar desonerar algumas questões da legislação. Depois, até julho do ano que vem, a gente vai ter, pelas consultas públicas, a questão específica do DPO, como que ele vai ser igual à Europa, todas as suas minúcias vão ser reguladas. O Ministério da Economia, associações vão ser ouvidas. A gente opinou pela ABECOM lá no escritório, Associação Brasileira de Direito do Comércio Eletrônico,
dentre outras. Mas é um movimento que a autoridade tem feito para ouvir a população e os mercados para trazer regulamento condizente com o que a prática exige, né? Sanções. O que eu gostaria de chamar a atenção nas sanções aqui? O Mazzuco pontuou muito bem que elas começam a partir de agosto de 2021. No entanto, é bom pontuar também que desde setembro de 2020, como a legislação está em vigor, outras legislações acabam impactando e, consequentemente, as sanções. As sanções na justiça comum, responsabilidade civil, danos morais, há investigações pelos ministérios públicos do consumidor, há multas pelos órgãos reguladores, como o PROCON. Mas, quando a gente analisa essas sanções específicas, tem aqui o caráter de aplicabilidade do lado esquerdo, elas vão entrar em agosto de 2021. Tem aquela famosa multa de 2% do faturamento anual da empresa, a suspensão da operação, e essa multa pode chegar a 50 milhões, que muito assustam as pessoas. Mas, claro, tem que ter um faturamento muito grande a companhia. Claro que indústrias farmacêuticas acabam tendo, mas essa multa não são para todas as empresas. O que eu gosto de chamar a atenção aqui, além dessa questão de bloqueio da operação, que é muito sensível para as empresas, essa multa que todo mundo acaba expondo. Eu gosto de chamar a atenção sobre a publicização da infração, que é algo novo no Brasil, vem da Europa também. A publicização da infração é o famoso marketing negativo. É a empresa pagar para se colocar no mercado, impulsionando essa exposição, patrocinando, colocando dinheiro próprio do seu bolso, para mostrar para o mercado que ela atua de forma ilegítima, que ela acaba corrompendo as boas práticas, que ela acaba agindo com ilicitude, e ela acaba fazendo de uma forma que todos os seus consumidores, todo o mercado concorrente acaba recebendo essa informação. Então, é algo, quando a gente pensa num mercado reputacional, num valor inatingível da marca, uma economia moderna, conectada, isso daí acaba tendo um impacto extremamente relevante. Exemplo, o Facebook, quando teve aquelas audiências que ele teve que expor muitas verdades ali que o público acabou ouvindo alguns anos atrás. Quer falar alguma coisa, Mazzuco? Eu falo aqui do programa de adequação. O que você... Tem algum ponto para levantar? Posso continuar aqui? Eu vou seguir, então, aqui. A gente falou sobre um pouco dos conceitos, agora eu vou falar do programa de adequação. O que é o programa de adequação? O programa de adequação é a prática. Léo, entendi como funciona o mercado da saúde, entendi as nuances, os meandros, entendi um pouco, você passou dos conceitos aí de forma resumida, mas o que tem que ser feito para a minha empresa, seja ela um laboratório, um atacadista, seja ela uma farmácia, uma cadeia, um hospital público, o que ela tem que fazer para estar em conformidade? Daí eu estou falando de programa de adequação. Eu gosto de dividir esse programa de compliance em 3 frentes, que é B2B, B2C e relações institucionais. O que seria? Relações empresa com empresa, relações empresariais, contratos empresariais, fornecedor, prestação de serviço como um todo, marketing, qualquer tipo de contrato empresarial. Relações com os consumidores, não são todas as empresas que têm relações com os pacientes, com os consumidores, mas muitas têm. E também relações institucionais, todo o corpo diretivo, não só, todo o corpo de profissionais existentes naquela instituição. Existem indústrias, empresas que têm mais de 5, 10 mil pessoas, então há um tratamento de dados volumoso. Então eu gosto de dividir, a gente no escritório costuma fazer esse movimento, nessas 3 frentes, até para ter mais facilidade na metodologia de implementação. Daí, subdividindo depois dessas 3 frentes, o programa ele tem 6 fases que eu acabo denominando. Primeira fase, levantamento e diagnóstico, data mapping. O que é data mapping? É um mapeamento de dados. Ali é a fase de constatação, averiguação. Vamos tentar entender de onde vêm os dados naquela empresa, onde que ele chega, por que ele chega, a quantidade que ele chega, para onde que ele vai, qual que é a necessidade, qual que é a finalidade. E a gente chama ciclo de vida de um dado, que seria um círculo, né? Fechar o movimento. Quando que ele vai embora? Quando que ele é eliminado? Ou se ele não vai, se ele é retido, por qual motivo? É uma obrigação legal? O que é? Então, o data mapping é uma fase que não tem muito juízo de valor, é apenas radiografar, não é hora de questionar no sentido de querer dar solução, mas sim não errar a mão e conseguir ter uma fotografia exata da realidade daquela empresa, porque se tiver alguma desconformidade nessa radiografia, vai acabar impactando nas outras fases subsequentes.
Então, em virtude de ser extremamente maçante esse trabalho, porque requer todas as minúcias, todas as camadas da companhia. Quando eu falo das camadas, são questionários qualitativos, quantitativos, entrevistas, não só com o corpo de direção, não só com coordenadores, supervisores, mas com todo o pessoal que trabalha, com todo o chão de fábrica ali, porque precisa entender como que é o fluxo da informação. Então, a data mapping é uma fase trabalhosa, mas de suma importância. Após o data mapping, a gente vai ter o gap analysis. O que seria? Observação das lacunas sobre aquela realidade que foi radiografada com o que a lei exige, com o ideal normativo. É como se fosse um match. Você coloca ali a verdade da companhia, a realidade, com o que deveria ser. E você vai observar arestas. Arestas são as gorduras ou as ilegitimidades, as desconformidades, coisas que não estão em adequação com a legislação. Quem lidera esse trabalho é aquele cara que eu falei que é o DPO, que é o Data Protection Officer, que é o encarregado pela proteção de dados. Claro que ele pode contratar assessorias técnicas, assessorias jurídicas, eles contratam. E, independentemente, até assessoria de tecnologia da informação específica. Pode ter um corpo de profissionais de segurança da informação, mas ele acaba liderando dentro da empresa esse movimento de fazer o programa de adequação. Quando a gente tem esse encontro do o que foi feito com o que deveria, a gente tem ali os riscos. Então, a gente teve uma averiguação e ali a gente averiguou a matriz de riscos. Acaba sendo consolidada a matriz de riscos. São todas as atividades de tratamento que são elencadas em sistemas ou mesmo em planilhas. Cada atividade de tratamento vai ter lá a sua capacidade de análise de impacto, de dano, probabilidade. Então, você vai conseguir mensurar nessa matriz de riscos as atividades que potencializam riscos. E daí, tem um trabalho ali muito de estratégia da companhia. Na verdade, o corpo de acionistas, corpo diretivo, precisa estar engajado, porque colocar a empresa em conformidade não é só obstar desconformidades, que eu disse no início, para não ter violações, mas é pensar no próprio negócio como um todo. Qual que é o core business da nossa empresa? Qual que é o nosso negócio? O que a gente pensa quando a gente pensa no futuro em inovação? Como que a gente vai se diferenciar do mercado, trazendo inovação nos nossos produtos, nos nossos serviços? E a inovação, ela está totalmente associada a tratamento de dados. Dados é um novo ativo que a gente tem, que pode diferenciar uma companhia da outra. Então, conseguir entender bem na criação desse programa de governança qual que é o destino, qual que é exatamente a estratégia da companhia, vai ajudar a olhar aquela matriz de riscos, porque na hora que o DPO for colocar em prática o plano de ação, que é a fase 4, ele vai ter que mensurar ali se certas atividades vão continuar na prática ou não, porque muitas vezes, dependendo da estratégia da companhia, elas vão assumir o risco de determinado tratamento de dados, por exemplo, com consentimento de alto risco, com legítimo interesse. Só que o DPO vai fazer o contato com a autoridade nacional, vai utilizar na prática aquele princípio que eu citei, que eu acho muito importante, responsabilização, mostrar caráter preventivo, mostrar que é essencial para a companhia aquela atividade, tem um alto risco, mas existe controle, existem atividades que a companhia está colocando em prática para controlar esses riscos, para minimizá-los, para mitigá-los o máximo possível. Então, esses documentos, relatório de impacto da proteção de dados, dentre outros, são de suma importância quando a gente pensa em endereçamento de riscos. Após consolidado... Leonardo, por favor. Leonardo, nós estamos chegando quase no limite da sua exposição, de modo que, para a gente se manter dentro do horário, mais alguns minutos e depois a gente abre para debate, por favor. Perfeito. Vai ser 3 minutinhos, vai dar 7 certinho. A fase do plano de ação é quando foi colocado ali em consenso as questões que existem, as questões que a estratégia, ok, está muito bem alinhado esses pontos. Plano de ação, o que é plano de ação? Colocar em prática tudo que foi desenhado, tudo que foi decidido. Constituir novos contratos, retificar os existentes, se tem o B2C, fazer toda a análise da plataforma digital em relação a termos de uso, políticas de privacidade, e depois treinamentos constantes
para propagar a cultura da privacidade, você precisa de erro, repetição e tentativa sempre. Então, treinamentos e averiguação com monitoramento. Aí sim a gente tem a consolidação de um programa de privacidade. Tudo que eu falei aqui, a gente colocou num cronograma, 120 dias, por quê? A gente colocou 4 meses, porque em agosto começam as multas, então é um plano bem factível do presente momento. E a gente tem também aqui uma visão um pouco mais, numa perspectiva mais descritiva, como funcionam as entrevistas, dentro dessas fases que eu elenquei. Como funcionam as entrevistas, elaboração de diagnóstico e tudo mais, uma visão macro do trabalho. Quem são os entes que mais necessitam se adequar hoje em dia no ramo da saúde? Clínicas odontológicas, clínicas médicas, farmácias, atacadistas, distribuidores e todos os hospitais, tanto públicos, privados, centros de saúde e ambulatórios. E aqui são medidas que eu considero importantes, acabei chamando a atenção, sobre as peculiaridades do ramo da saúde, não só quando a gente pensa no médico, paciente, naquela questão da anamnese, quando a gente tem as questões do Conselho Federal de Medicina, mas também questões de marketing, de venda, em relação a restrições. Existem normas e resoluções muito específicas da Anvisa, da ANS, que têm que ser estudadas, porque o ramo da saúde não pode ser praticado, principalmente entrega de prontuário médico, digitalização, de uma forma igual é feito no e-commerce, por exemplo. Então, são questões muito relacionadas às resoluções específicas da área. Urgência, aqui para finalizar. O que eu faria se eu fosse um desses entes nesse momento? A gente sabe que teve aí há um mês atrás, se repetiu, um vazamento enorme de dados, mais 220 milhões. Isso potencializa esse movimento de urgência. E que é criar canal diferenciado de reclamação com os pacientes, com os titulares de dados. Tem que ter comunicação direta. Plano de emergência para eventual incidente. A companhia precisa estar pronta para esse plano. Precisa ter, como se fosse um movimento de bombeiros, de incêndio. Cooperação com o jurídico. Precisa criar comitês ali internos para auxiliar nesse caráter multidisciplinar. E treinamento, mais treinamento para conseguir propagar a cultura da privacidade e compreender, como eu disse, essas normas setoriais do ramo da saúde. Então, aqui, basicamente, a gente fecha de forma pontual, 1 minuto, uma apresentação um pouco mais macro aqui, dos principais pontos que eu entendo, o Mazzuco, o escritório, que a gente tem visto na prática para o ramo da saúde. Estamos abertos aí às questões. E obrigado a todos. Então o Leonardo, remova o seu compartilhamento para a gente agora ver todo o pessoal. O Henry, em geral, é aquele que nos pede sempre para tirar uma foto, né? Agora, nós podemos pedir para todos abrirem a câmera, e assim vamos fazer a foto daqueles que estão participando desse meeting, ao mesmo tempo em que nós queremos congratularmos e parabenizar tanto o Leonardo quanto o Dr. Mazzuco pela exposição do tema. Parabéns a todos, né? Abram suas câmeras para a gente poder fazer uma foto. É isso. Parabéns a todos, né, pela participação. Professor Lauro, calma aí, vamos lá, né, pessoal? Vamos fazer aquela voz assim de mestre cerimônia, professor Lauro, que aí o pessoal parece isso, que acorda, faz isso. Então vamos assim, pessoal, vamos lá, hein? São 19 horas aqui, todo mundo, vamos ligando as câmeras, né, professor Lauro? Wagner, Miguel, e professora Cristina Quintela, direto da Bahia ali, hein? Vamos lá, né? Bom, e aí sim, né? Agora com todos aqui com as câmeras ligadas, vou dizer que ela olha para a câmera agora, isso, vai ficar melhor olhando para a câmera, né? E a gente, então, pede aqui uma salva de palmas aqui para o doutor Leonardo aqui, o doutor Mazzuco também. Né? Obrigado, gente, muito obrigado. Vou fazer agora a foto aqui, viu, pessoal? Vamos lá. Para tirar a foto das telas. Aí, ó, o pessoal está abrindo as câmeras ainda aqui agora, né? Vamos lá, presentes. Foto da tela número 1 aqui. A gente está com muitos presentes, né, doutor Mazzuco? Vamos lá. Então, deixa eu tirar a foto aqui da tela número 2 aqui para dar certinho. Vamos lá. Pronto, então. Bom, feitas as fotos, professor Lauro. Muito obrigado, Henry. Eu já pediria ao doutor Mazzuco se ele quer acrescentar mais alguns comentários sobre a exposição do Leonardo, antes de nós abrirmos para as perguntas. Eu gostaria de trazer apenas uma questão aqui, porque a LGPD, como o Leonardo mencionou, ela tem por finalidade a proteção de direitos individuais, direitos fundamentais, da privacidade, né? E eu acho que existe uma questão muito crítica para o segmento de saúde,
A base da LGPD, do uso das informações, é o consentimento do usuário. Então, acho que uma provocação para o Leonardo se existem interesses, principalmente no segmento da saúde, que podem se sobrepor ao que ele chamou de empoderamento do consumidor, né, do titular dos dados, né, principalmente para pesquisas médicas. Isso pode ser muito importante. Por exemplo, se um usuário ele simplesmente se recusa a permitir o tratamento daquela informação, e o tratamento daquela informação é extremamente importante para o setor de saúde. Como é que se resolve essa questão? Quer dizer, a proteção ela é absoluta ou existe algum outro valor, né? Sim. Então, na questão da saúde, quando a gente pensa no mercado como um todo, assim, pensando no negócio, a questão da sustentação do consentimento ela passa a ser de difícil acesso. Mas na saúde, como tem a questão de direitos específicos, quando a gente trata de dados sensíveis, a necessidade é muito mais seguro ter o consentimento livre, expresso e inequívoco. Quando existem questões, que eu até trouxe aqui algumas bases legais, e acabam por si só legitimando a companhia a realizar o tratamento. São as bases legais da proteção da vida, tutela da saúde, estudos por órgãos de pesquisa. Então, dependendo da situação específica, pode sobrepor, sim, ao consentimento, se não houver. Está em caráter, às vezes, o paciente está em caráter ali de morte, ele não tem ali a cognição de ter um consentimento livre, expresso e inequívoco. São situações peculiares também que acabam tendo, por lógica, direito à vida. E a gente tem aqui na base legal, que eu coloquei no slide, a proteção do direito à vida. A gente tem tutela da saúde. Então, a tutela da saúde acaba englobando muitas situações onde o consentimento, muitas vezes, não pode ser sobrepesado em virtude ou da incapacidade do paciente outorgar, ou mesmo essa faculdade unilateral de querer por livre e espontânea vontade, outorgar. Mas dependendo do fim maior ali, exposto, se enquadrar em uma das bases legais, das 10, e eu cito aqui sempre proteção da saúde, proteção da vida, tutela da saúde, ou pode ser um cumprimento de obrigação legal também. A gente tem uma esfera grande, vai depender dos setores ali específicos, as resoluções. Por exemplo, quando a gente tem Conselho Federal de Medicina, existem resoluções específicas que vêm desde antes da Legislação Geral de Proteção de Dados, resoluções do ano 2000, em relação à própria relação do médico com o paciente. Ele necessita, para relatar ali qual que é a patologia que aquele paciente tem, ele necessita de informações privilegiadas. Então, faz parte ali da execução, da obrigação legal, do exercício regular de um direito. Então, são bases legais que acabam contemplando e acabam se sobrepondo sobre um consentimento. Como eu disse, a questão do consentimento, como no Código de Defesa do Consumidor, muitas empresas têm medo. Porque na hora que elas olharam aquele rol taxativo, falaram, nossa, como que eu vou colocar em prática todas essas possibilidades? Como que vai ser o meu circuito, a minha operação? Eu vou ter que atender todos? E, na verdade, existem alguns ali que não necessariamente precisa ser atendido da forma que o usuário requer, porque pode ter abuso de direitos. É igual acontece com o Código de Defesa do Consumidor, não é porque está tudo escrito lá, vários direitos e deveres, que as empresas fornecedoras têm que fazer tudo para o consumidor. Existem limites, e existem questões que podem ser tênues, que vão ser discutidas com jurisprudência posteriormente, tanto da autoridade quanto do Poder Judiciário. Ela precisa estar preparada para, se caso ela não for atender, ela ter explicação, que é o princípio da prestação de contas. Mostrar documentalmente que ela se previne e, por causa disso, que ela não acaba dando todas aquelas informações específicas. Muito obrigado, Leonardo. Olha, nós que trabalhamos com as boas práticas de fabricação, estamos doidos para colocar um roteiro de inspeção, de autoinspeção, para saber se as empresas estão cumprindo direitinho com as leis, etc. Aqui cabe realmente o que nós fizemos pela boas práticas de fabricação e agora também de distribuição, um roteiro, né? Para que todas as empresas façam periodicamente autoinspeções para verificar se não está ocorrendo algum desvio da legislação. Mas eu queria novamente registrar que constaram no chat várias
citações de satisfação e de congratulações pela tua apresentação. Eu tenho duas perguntas aqui no chat. Eu vou aproveitar e fazer aquela que é uma só, que foi da Sinara. Depois eu tenho duas do Henry, e eu vou depois pedir a ele que faça pessoalmente. Mas vou ler agora essa pergunta da Sinara Portes Lopes, que diz que todas as leis são regulamentadas por portarias, resoluções. Isso já aconteceu para a LGPD? Eu tenho a impressão que é a pergunta, isso já aconteceu? Ou seja, já saíram resoluções ou portarias? Ou cada empresa trabalha segundo a lei segundo o seu próprio entendimento? Sim, vamos lá. A legislação, quando a gente fala do tema privacidade e proteção de dados, tem a Autoridade Nacional de Proteção de Dados que vai regular as situações que os artigos da legislação não tratam. Foi aquele cronograma que eu falei que começou agora em fevereiro e vai 2 anos, eles estão abrindo consultas públicas por temas. Hoje eles estão tratando de pequena, média empresa, microempresa. Depois eles vão tratar de DPO, depois vão ter outras questões. Então, sobre o tema privacidade e proteção de dados, estão sendo criados regulamentos. Quando a gente pensa como um todo, se já existem resoluções e regulamentos. Se a gente está falando desse tema da privacidade, eu respondi, mas se a gente pensa como um todo, e daí a gente pega a abrangência do mercado geral, da Lei Geral de Proteção de Dados, o que seria geral? Impacta nas fusões e aquisições, procedimentos de due diligence, impacta aqui nas relações paciente-médico, Conselho Federal de Medicina, resoluções, no e-commerce, Decreto 7962 de 2013. Então, a capacidade de abrangência é tão enorme que o profissional operador do direito ele vai ter que sempre interseccionar, correlacionar a legislação com aquele regulamento específico, da autoridade, do órgão regulador específico, o CAD, Anatel, PROCON, dependendo da área de atuação. Então, quando a gente fala de regulamento da LGPD, a autoridade está fazendo. Nos próximos 2 anos a gente vai ter. Quando a gente fala de resoluções de impactos da LGPD, existe um monte, depende do mercado, né, que já existem. E elas vão ter que trabalhar, elas vão ter que se miscigenar para não se contrapor. Então, há um desafio enorme para o próprio profissional operador do direito. Então, vamos pedir ao Henry que faça de viva voz a pergunta que ele mesmo registrou no chat. Tá, ok. Bom, obrigado, Ana. Bom, vou começar aqui pelo primeiro comentário, parabenizar aqui o Leonardo, né, pela exposição clara aí, e o Mazuco também por ter trazido o Leonardo, está aqui conosco novamente, né? Bom, mas aí é uma pergunta bem prática, Leonardo. Então, nas contas, senhores, a lei está aí, estão acontecendo uma série de coisas, e a pergunta que tem é, nós já temos alguns problemas que são mais frequentes. Eu vou emendar uma outra pergunta aqui, que eu nem coloquei no chat, mas é uma pergunta, acho que, vou fazer uma pergunta meio de cidadão comum aqui também, né? Que é algo como, pega uma organização como a Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, que fica organizando eventos, e aí, de repente, tem os dados inscritos e tal, a gente, né, inadvertidamente, pode estar até cometendo alguma impropriedade em relação à lei, né? Então, queria talvez trazer isso muito para perto do cidadão comum. Eu acho que todo mundo tem essas perguntas, fala, tá, tem a lei, mas e aí? Como é que fica, né? Na prática, talvez nessas pequenas questões, doutor Leonardo. Sim. Na prática, tem muitas reclamações já na esfera civil, justiça comum, indenizações já em relação ao próprio mercado periférico que acaba recebendo informações dos titulares, acabam ligando para vender serviço. E a pessoa fala, poxa, mas eu não sabia disso, de onde vocês obtiveram meus dados? E acaba entrando com ações indenizatórias. Então, tem muitas questões em relação a isso sendo investigadas já no PROCON, eu estou falando aqui já no âmbito do consumidor, né? Se a gente cair um pouco mais para o âmbito da saúde, existem questões de pacientes levantando informações sobre... tem até mecanismos internos de hospitais que têm mudado a forma com que falam os nomes inteiros dos pacientes, colocar a informação direta, o fluxo ele vem se restringindo cada vez mais, porque as informações elas acabam sendo vazadas, informações de patologias que eram extremamente sensíveis, que acabam sendo vazadas, né? acabam sendo extrapoladas para o mercado, que é um incidente de segurança. Quando a gente fala de base de dados, é o que você falou, base de dados para prospecção, para atingir leads, né, para promoção, marketing, esse é um trabalho
a gente até no escritório faz diferenciado. Aquele cronograma que eu coloquei lá de 4 meses, a gente faz um mapeamento, faz o confronto das lacunas e começa depois, com o problema de governança, a colocar em prática. Mas as empresas não são startups, né? Elas não nasceram agora. Elas têm, muitas vezes, uma base de dados enorme, ali, de 5.000 leads, informações que é um ativo que ela acaba se utilizando periodicamente para fazer eventos, para conseguir atingir com novos produtos. Então, tem que ser feito ali, como mexer no vespeiro, né? Tem que tentar subdividir, segmentar a história daqueles todos leads ali. Isso tem muita demanda, porque é o grande problema que pode dar vazamento hoje, porque as operações continuam e as grandes questões que estão em pauta, né, estão sendo exteriorizadas. Então, tem que pegar essa base, subdividir, segmentar o que é cumprimento de um contrato hoje, o que já acabou, o que não é mais cumprimento, o que é prospecção que eu vou usar legítimo interesse, o que é dado sensível que eu tenho que consentir, que eu vou usar consentimento. Tem que formar classes dentro dessa base legal. O que é dado que eu não uso mais, que não interessa, é lead que não quero mais, vamos excluir, para fazer esse ciclo, né, para você conseguir excluir e utilizar os dados que você precisa conforme a necessidade, né, não ter uma maximização de dados que não tem nenhuma importância. Então, é um trabalho bem, ele é bem restrito, mas que deve ser feito, deve ser mexido no formigueiro da base de dados existentes. Não só fazer um plano de adequação daqui para frente com o que entrar como base de dados novas, mas mexer no que já existe. Principais pontos: criar canal de comunicação com o paciente e consumidor, porque ali você começa a ver o foco de reclamações. É sempre os focos em relação a meus dados estão sendo compartilhados, eu quero entender para quem está indo meus dados compartilhados. Ouvi saber que tal empresa está sabendo que eu tenho uma patologia X, foi informado. Então, criar esse canal com o consumidor para entender quais são os focos de reclamação, para depois fazer um movimento reverso na empresa e começar a corrigir os problemas operacionais, criar novos circuitos. Falar, aqui está tendo um problema, está aqui, o ralo está aqui, vamos corrigir. Então, é sempre ouvir o consumidor. As empresas não têm canais ainda com os usuários, não tem canais diretos. Às vezes, um paciente, um usuário, um consumidor de uma farmácia, para conseguir entrar em contato, às vezes ele batalha para conseguir exercer os seus direitos. Então, criar esses canais é o primeiro grande ponto. Perfeito. Tem mais umas perguntas, professor Lauro, mas para não monopolizar muito aqui, eu vou devolver aqui para o Lauro, né, que está fazendo o nosso papel aqui do moderador, e depois eu volto mais tarde, viu, professor Lauro? Não, tem mais uma pergunta aqui, que é do nosso presidente Acácio. Como as empresas estão tratando os grupos WhatsApp formados pelos membros das empresas? Se Acácio, se tiver alguma pergunta adicional ou esclarecimento, abra o seu microfone e formate a pergunta ao Leonardo. Obrigado, Lauro. O microfone está aberto. Olá, Leonardo. Me causou estranheza a Abimed suspender os grupos de WhatsApp formados pela diretoria da empresa, se não me engano. E eu queria saber se você tem algum conhecimento disso. Teve uma informação no início do ano que o WhatsApp ele postergou para maio a atualização e a transparência de todas as questões quando envolvia a intersecção de dados nas suas redes, Facebook e WhatsApp, né? Então, há uma obscuridade, não há o exercício do princípio da transparência ali com o usuário, e ele postergou essa decisão para mais para frente, né? E muitas pessoas na época questionaram, especialistas falaram, o WhatsApp ele não trata com transparência as informações, compartilhamento, como é feito com os seus outros canais, a utilização não é transparente, não atende os preceitos da legislação geral de proteção de dados, e daí muitas pessoas falaram, mas é muito autorregulação, né? O WhatsApp ele tem um poderio tão enorme que eu quero ver os consumidores pararem de usar o WhatsApp. Então, é como se eles tivessem uma conduta um pouco mais arbitrária ali. Na verdade, eles não se opuseram, mas eles prorrogaram para maio uma definição sobre esse assunto. Mas a gente já tem a legislação em vigor desde setembro. Então, teoricamente, já estaria com possibilidade de ter ali uma instauração de uma investigação. Aí começou um movimento, principalmente, provavelmente, dessa associação, porque, como eu disse no início da apresentação,
Quando a gente fala do âmbito da saúde, é um âmbito que são as empresas, os entes que têm realmente que pensar o cuidado mesmo emergencial, colocar em prática os preceitos da privacidade, porque são dados sensíveis na sua majorança e impactam o país como um todo, a população como um todo, de norte a sul do país. Então, eu acho que foi um movimento precavido, eu acho que foi um movimento de liderança até corajoso dessa associação. Eu vi algumas outras associações, outros segmentos, mas ainda não vejo que é um movimento coletivo contra o WhatsApp. Mas eles vão ter que tomar uma decisão agora, em 2 meses, e eles estão pensando bastante a respeito disso, trabalhando em cima. Ok. Temos já... Agora, Lauro, só mais uma perguntinha. Continua. Léo, a gente está percebendo que tem uma vulnerabilidade muito grande nos dados e que alguns perfis estão sendo roubados, né? Roubados, né? Sim. O pessoal entra e rouba o seu perfil, né? E coloca um telefone falso ou monta algum sistema para tentar tirar dinheiro dos seus amigos, de todos dos componentes da sua lista de pessoal do WhatsApp, né? Eu já aconteceu isso comigo, aconteceu com a minha irmã, aconteceu com um monte de gente. Você tem alguma coisa a falar sobre isso? Tem. A gente tá muito vulnerável hoje pelo que aconteceu, e o Brasil foi foco aí, pela 3ª vez agora na semana passada, teve um vazamento de 220 milhões, 223, há um mês mais ou menos, depois teve um de 103 milhões, o 223 está sendo investigado ainda, um hacker do leste europeu, a empresa AppSafe está investigando segurança da informação, e é um vazamento oriundo provavelmente da Serasa Experian. Depois, na semana seguinte, teve uma de provedores de telefonia, que estão investigando também. E agora teve um outro. O que eu quero dizer com isso? Existe um mercado paralelo que chama Deep Web. E é como se, fazendo uma analogia aqui, é como se fosse um mercado ilícito, é como se fosse um mercado de tráfico de drogas, entre aspas. O que seria? É um mercado que acaba tendo uma demanda. Demanda do quê? Demanda de informações privilegiadas, de dados. Normalmente, na sua maioria, empresas fraudulentas que querem utilizar desses dados para atacar mercado. Mas existem muitas empresas que estão de forma legitimada, em conformidade, que acabam usando desse mercado clandestino para conseguir informações, e por isso que ele se sobrevive, esse mercado. Então, por isso que o vazamento ele é tão corriqueiro. E no Brasil, como não tinha uma proteção, ele é tão fácil de se fazer, de forma que todos esses agentes, né, intrusos lá de fora, eles acabavam entrando aqui. O que eu quero dizer na prática com isso? Está todo mundo hoje em posição vulnerável. Quando você vai comprar um celular, por exemplo, um cartão, um valor mais alto, alguma coisa, tem que dar 1000 autorizações, ligam para você, porque as empresas elas têm que se proteger, porque se elas não se protegerem, se elas não fizerem uma gestão extremamente otimizada e responsável, a responsabilidade vai recair sobre elas depois, porque os dados estão sendo utilizados. Então, a gente ainda não sentiu a dor. O consumidor, algumas vezes, sente, tal, as empresas ainda não sentiram. Tem também a atuação na esfera criminal aí que tem que ser investigada, mas a gente ainda, muitos gestores pensam em segurança da informação como antivírus, né? Que é o que se pensava 10 anos atrás, 15 anos atrás. E, na verdade, existe todo esse trabalho de segurança da informação, extremamente tecnológico, que a cada dia evolui mais, que precisa ser colocado em prática nas nossas empresas. Então, a gente tem ali subsídios e combustível para estourar um explosivo aí, que tá tudo acontecendo, mas ainda não bateu assim forte na cabeça dos executivos, aí, porque a dor ainda não veio. Mas todos os elementos estão no mercado, aí, permeando. Obrigado. Ok. Então, vamos agora para a pergunta da Caroline Nanzer. Como lidar em centros de pesquisas clínicas com a solicitação de prontuários de participantes, são dados de pesquisa, digitalizados para monitoria remota da indústria farmacêutica em meio à pandemia? Eu acho que, não sei se você lê a própria pergunta no chat, para conseguir entender toda a extensão
que a Carolina está dando para a pergunta. Vamos ver. Vazamento, resoluções, WhatsApp. É a próxima da Carolina. É a última, né? Softwares Como que pegam. lidar em centros de pesquisas clínicas? Qual que é? Isso eu não estou vendo. Essa aí eu acho que não apareceu, doutor Laura. Ela deve ter mandado só para o senhor. Ah, então, estou lendo aqui. Eu vou repetir. Como lidar em centros de pesquisas clínicas com a solicitação de prontuários de participantes, que são dados da pesquisa, digitalizados para monitoria remota da indústria farmacêutica em meio da pandemia. Ó, existe um artigo da legislação, é o 37, ele fala sobre a obrigatoriedade de registro de dados. As companhias precisam, tanto operadores quanto controladores, registrar os seus dados. Então, naquela fase de mapeamento que eu falei que foi a primeira, a gente tem mapeamento de dados, atividades de dados existentes, e a gente tem o Data Discovery, que é descobrimento de novos dados por softwares, mecanismos técnicos. Você descobre dados que a companhia nem tinha conhecimento. Você seguir ali a risca, registro de dados com uma obrigatoriedade, no caso de incêndio, deveria estar registrado dentro de um sistema que tivesse tudo isso gravado, como se fosse uma caixa preta ali, que não acabasse sendo afetado por esse incêndio. Se caso ela não tiver exercido a conformidade desse artigo 37, ela estaria vulnerável a esse incêndio e à perda, né, desses documentos. Então, ela poderia sofrer qualquer questionamento pelo titular de dados, no caso, qualquer interesse de um paciente envolvido. Eu respondi aqui, quer que eu repita, doutor Laura? Mas eu acabei respondendo. Então, tá bom. Eu tive uma pequena interrupção. Eu acho que nós não temos... aqui consta que eu teria mais 2 perguntas, mas eu não estou vendo. Tem da Fernanda Matias, perguntando: os softwares que pegam telefones da rede estão de acordo com a IGPD? Perguntei para a PF e eles disseram que estava. É uma pergunta genérica, né? Depende, softwares que pegam telefones da rede. Depende qual mercado, qual âmbito. Agora, eu posso falar que há obrigatoriedade de estar, mas eu não consigo trazer dentro dessa assertiva uma confirmação. Faltam mais elementos. Ok. Então, eu acho que nós temos ainda mais alguns minutos aqui para a gente chegar no nosso horário básico, mas o Henry tinha deixado a chance de fazer uma outra pergunta depois, porque não queria monopolizar. Henry, pode abrir a sua pergunta novamente, ou aquela que faltou. Leonardo, pegando um pouco essa história dos mega vazamentos, né? Que tem, por exemplo, da Serasa, né? Que pelo menos foi aventado que seria deles, né? E acho que para quem já teve oportunidade de ver aqueles dados que muitas vezes os bancos têm a nossa respeito, você chega e fala, nossa, né? Acho que eles sabem mais da nossa vida do que a gente mesmo, muitas vezes, né? Você pega tantas informações que, na verdade, estão espalhadas e depois que elas são condensadas em algum lugar, aquilo ganha um grau de detalhamento gigantesco, tá? Que às vezes nem a gente mesmo sabe. Aliás, o pessoal diz, né, que o Google sabe mais de nós do que nós mesmos, só para dar um exemplo aqui, né? E aí, como que funciona essa história, né, do direito do cidadão mesmo, comum, sabe? Porque, assim, se vaza 200 milhões com aquela riqueza de informações, os dados estavam lá. Mas não sei em que momento da nossa vida que a gente deu autorização para que eles estivessem lá. E como que nós podemos evitar que eles estejam lá também. Teria algum comentário? Mais uma vez, eu estou fazendo uma pergunta como um cidadão comum, assim, né? Alguém que está ali meio que à margem do sistema, mas vê essas coisas todas, vê os vazamentos e fala. E aí, cidadão comum, o que a gente pode fazer? Ou deve? Eu acho que é uma boa pergunta, uma pergunta bem prática mesmo para todo mundo que está sentindo na pele, né? O que vai sentir.
eu acho que é um movimento que todos os partícipes aí, o cidadão principalmente, tem que se precaver. A empresa tem que se precaver, mas a gente, de fato, pensa muito na empresa, porque a gente advoga para a empresa, mas tem também que ter uma investigação policial contra os criminosos, né? Muitas vezes não se fala dos criminosos, mas tem também que ter esse viés. Pensando em caráter preventivo, o cidadão, é sempre pensar em mudar senhas, senhas que são utilizadas muitas vezes repetidas, de forma repetitiva, além de mudar as senhas periodicamente, tentar fazer mudanças não só de senhas, mas de cadastros, atualizações constantes. É como se fosse uma analogia, que eu acho interessante, que eu ouvi uma vez, é como se os criminosos tivessem uma cópia da chave da sua casa, né? Então, o que você faria? Você trocaria a fechadura. Você ficaria atento ali em relação à possibilidade de qualquer dia alguém entrar na sua residência. Então, todos os cartão de crédito, cartão de débito, cartão de compra, conta corrente, tudo que você tem senha, tudo que você acaba dando suas informações, tentar fazer uma revisão de tudo e se precaver da melhor forma, revisitando novas informações de forma periódica. Leonardo, na verdade, eu estou falando, o problema não é o criminoso quando ele rouba sua senha, coisa do gênero. O problema é que são empresas legitimamente estabelecidas que têm... Sim. Se vazou 200 milhões, sabe? 200 milhões de pessoas, porque esses dados estavam no arquivo, né? Ou em arquivos disponíveis. Sim. É que muitas pessoas pensam só o que as empresas têm que fazer. Programa de adequação, que é o que eu falei aqui. Criar canais de comunicação, resolver o problema. O que os usuários têm que fazer? Prevenção, que é o que eu falei agora aqui. Pensar em todas as formas com que ele usa seus dados para comprar imóvel, para comprar bem um carro, para comprar supermercado, todas essas informações. Mas ninguém fala muito. E os hackers, eles estão sendo pegos, eles estão sendo investigados, os criminosos estão sendo atingidos. Então, a gente pensa muito no caráter empresarial e do cidadão. Mas o cidadão é revisitar a área de controle dele, tudo que ele tem informação ali, celular, e tentar o máximo possível, de forma periódica, mudar essas informações. Não manter, principalmente quando a gente tem aí no último mês 3 vazamentos de magnitude elevada. Né? Então, é o mesmo raciocínio de trocar a fechadura com consistência da residência. Depois de vazado, não tem como desvazar mais, né, Leonardo? Esse é o grande problema. Então, quando você chega e fala, a sua casa já foi arrombada, agora, quando já foi arrombado, mas tem que ver se o impacto chegou. Então, se não chegou, trabalho de prevenção, que é o que eu te falei. Se o impacto chegou, se ele sofreu, se teve uma compra de um imóvel no carro, no nome dele, se teve uma compra de um veículo, teve uma entrada num hospital em que ele tem que pagar 20 mil reais por 3 diárias, por exemplo, uma diária, daí ele tem que se assessorar juridicamente, porque ele vai ter que entrar contra aquele ente empresarial, porque ele vai ter que requerer os direitos dele. Então, tem o viés preventivo, tem o viés que é tênue, que está no liame, nessa zona cinzenta que você falou, que ele já sofreu, mas ele ainda não foi impactado. E eu diria que a população inteira do Brasil sofre isso hoje. Porque se tem 223 milhões de dados vazados, a nossa população é inferior, tem dados de mortos ali. Então, a gente sofre isso daí hoje. Então, o caráter preventivo é muito forte para o cidadão. Propagação desse viés pedagógico, educativo para o cidadão. As empresas, é o que a gente fala muito, porque é o nosso ramo, tem que se adequar. Mas e os criminosos? Poucas pessoas falam. E os criminosos? O que está sendo feito com eles? O pessoal sabe que é o hacker do leste europeu? Não se propaga essa informação. Qual que é o movimento que tem de hackers? Parece que teve um no Brasil agora, nesse último, brasileiro. Então, tem que pensar neles também, porque ali é a causa do problema. Ali é o nascedouro. Ok. Está satisfeito, Henry? Eu estou preocupado, professor Lauro. Eu queria... preocupado, então quer dizer que o Leonardo e o Mazuco fizeram um bom papel, né? Porque quem não estiver preocupado depois de a gente falar Tem disso... que estar preocupado. Exatamente. Então, você viu que eu fiz a lição de casa, né, doutor Leonardo? Eu estou preocupado já. Não, as questões que você trouxe são de cunho extremamente prático, porque a gente falou muito sobre o conceito da norma e tal, tentando trazer um alinhamento aqui, mas as questões práticas do dia a dia são as que você colocou, base de dados, usuário, o problema ali de quem está sofrendo na pele.
Mas eu queria fazer uma pergunta para o Leonardo, exatamente, porque me chamou a atenção aqueles dois termos, anonimização e Tá. pseudo-anonimização. O que é isso? Eu vou tentar explicar em 2 minutos. É assim, ó, para você tratar dados de forma legítima, você tem as 10 justificativas, certo? Anonimização de dados é uma forma técnica, você usa um mecanismo técnico em que você acaba não chegando ao cidadão. Por exemplo, vou dar um exemplo que vocês vão entender. Você tem ali uma estante de um shopping center e você quer saber quantas pessoas param e olham aquele manequim das 10 horas às 10h15 da manhã. Então, você coloca uma câmera ali. E daí, sei lá, 50 pessoas param. Só que você não quer identificar que é o Dr. Lauro que parou. Você não quer chegar na informação, identificar a pessoa. Você só quer saber um número quantitativo, porque tem uma finalidade mercadológica. Você não precisa identificar o cidadão. Anonimização é quando você dissocia as informações e você não consegue chegar no indivíduo. Então, você dissocia aquelas informações, você não consegue ter o dado biométrico do Dr. Lauro. Então, você não chega que o Dr. Lauro estava ali das 10 às 10h15. A anonimização é permitida na legislação, não precisa de base legal. Qual que é a diferença de anonimização para pseudo-anonimização? Quando essa informação do Dr. Lauro, a câmera que ele teve ali na proximidade do manequim, pode ser desconstituída, tem um efeito de reversibilidade, reidentificação dos dados. Eu posso chegar ao Dr. Lauro se eu mudar um mecanismo técnico? É pseudo-anonimização. A pseudo-anonimização traz a possibilidade de você conseguir reverter a informação e você chegar no Dr. Lauro. Se ocorrer isso e houver vazamento, incidente de segurança, a empresa responde, pseudo-anonimização. Então, se tiver algum problema técnico ali, a informação for vazada do Dr. Lauro, pseudo-anonimização precisa estar legitimada com uma base legal. A anonimização pode vir um ninja ali, ele não vai conseguir trazer esse caráter de reversibilidade da informação. Ela foi, de forma perpétua, mudada. Então, você não identifica a pessoa. A anonimização é um processo que se utiliza muito na saúde. Olha, eu cheguei à conclusão que essa lei aí é uma lei de maluco, viu? Porque entender todos esses assuntos para se autodefender, para se autoproteger, né? Para as empresas se protegerem seus funcionários, seus clientes, seus fornecedores, é um negócio absolutamente impossível. A outra pergunta que eu faria: quem é que implantou uma legislação dessa natureza por primeira vez no mundo? No mundo, a gente tem na Europa, antes da legislação europeia, que é de 18, a gente tem a diretiva 9546. Então, está desde os anos 90 que a Europa trabalha esse assunto. Então, a gente tem como marco a Europa. Mas, eu posso não me lembrar aqui especificamente, mas pode ter algum outro país no continente que tem uma legislação anterior aos anos 90. Mas ela não tem a relevância da diretiva 9546, que, na verdade, é o grande embrião do GDPR. Então, eu vejo como um lugar para se estudar a privacidade a Europa. A gente tem na Califórnia agora uma legislação do início de 2020 na Califórnia, que é para o Vale do Silício, específica, mas não existe legislação federal nos Estados Unidos ainda. Sim, de forma consolidada, né? Privacidade e proteção de dados. Tem coisas esparsas. Ok. Eu acho que nós não temos mais perguntas. Eu vou franquear a palavra agora ao próprio Leonardo para ir encerrando a sua apresentação, depois ao doutor Mazzuco, e aí nós vamos dar por encerrada a nossa sessão. Então, Leonardo, alguma mensagem final? Não, gostaria de agradecer aqui a todos vocês pela presença, agradecer ao Dr. Henry pelas boas perguntas, pela moderação, Dr. Lauro pelo segundo trabalho em conjunto, Dr. Acácio, presidente, todos os outros demais componentes aí da mesa. Agradecer em especial o meu sócio Antônio Mazzuco pela oportunidade e todos vocês. Muito obrigado. Leonardo, agora o Mazzuco, por favor. Eu queria agradecer também. Eu queria só fazer um comentário que
existe uma palavrinha que resume com muita propriedade o que as empresas precisam fazer hoje em dia. É o que se chama compliance. Nós já temos o compliance anticorrupção, nós temos o compliance tributário, nós temos o compliance trabalhista, e agora acaba de nascer com a LGPD o compliance de informações, né? Então, na medida em que não há sanções ainda, as sanções vão ter início em agosto, o que a gente nota no escritório é que muitas empresas estão empurrando esse assunto com a barriga, né? E isso pode ser perigoso, tá? Então, quem tem recursos, quem tem condição de buscar de imediato compliance com a Lei de Proteção de Dados em segmentos sensíveis, deve fazê-lo com a maior urgência, porque é um assunto que vai dar muito pano para manga e o Ministério Público tende a atuar de forma bastante intensa para coibir abusos, que são inúmeros, né? São inúmeros, como o Leonardo falou, os direitos do consumidor no Brasil, com relação ao tratamento de dados, são tratados de forma bastante ruim, né? Então, fica essa mensagem, novamente, doutor Lauro, doutor Acácio, doutor Henry, satisfação enorme estar aqui novamente com vocês, e nós ficamos à disposição, caso haja qualquer dúvida, os contatos nossos estão disponíveis para a academia, e nós teremos um prazer imenso em estar de novo com vocês, com o grupo, com cada um de vocês individualmente. De minha parte, então, eu, como moderador desse evento, vou dar por encerrada a minha parte, agradecendo a todos, e devolvo a palavra ao Henry, que é o nosso mestre de cerimônia oficial, para falar de como vamos continuar. Mas só para fazer aquele encerramento nosso mais oficial, né? Em primeiro lugar, eu queria pedir para mais uma vez os presentes aqui, né, professor Laura, para que possam abrir suas câmeras novamente, né? Porque depois do trabalho aí do Dr. Leonardo, Dr. Mazzuco, aí, acho que a gente está merecendo mais uma salva de palmas aqui no final, né? Mas eu vou pedir para os presentes puderem abrir as câmeras, né? E para a gente poder aqui fazer já caminhar para o nosso encerramento aqui de atividades, né? E, bom, vamos lá, então, mais uma vez, dar uma salva de palmas para o Dr. Leonardo, Dr. Mazzuco aqui. Obrigado. E aí, professor Lauro Moreto, sempre na nossa Academia de Ciências Farmacêuticas a gente faz, né, um encerramento assim, não é formal, é quase uma tradição, né, doutora Cássia? Pedindo para que nosso presidente faça palavras finais e aí sim a gente vai para o encerramento. Doutora Cássia, você é a palavra. Obrigado, Henry. Em nome da academia, Mazzuco e Leonardo, vou chamar de vocês, muito obrigado pela palestra, foi muito interessante. Esperamos vê-los novamente por aqui. Muito obrigado. E boa noite a todos. Mais uma salva de palmas, então. E aqui a gente vai fazer um encerramento aqui da nossa gravação, né? Lembrando que na próxima segunda-feira nós temos mais um encontro aqui na nossa Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Isso. Então, Henry lembrou muito bem que na próxima segunda-feira será um evento internacional. Teremos entre nós o acadêmico Agostinho Garcia, da Academia de Ciências, Academia Ibero-Americana de Farmácia, que tem sede em Granada, na Espanha. Ele vai nos apresentar um tema histórico sobre como a profissão farmacêutica se organizou e como ela estrutura as formas de interação entre o mundo todo. Vai falar da FIP, que é a Federação Internacional Farmacêutica, e o número de profissionais que ela congrega, como ela interage e tal. É bacana e é aberto para todos aqueles nossos convidados de sempre. É só isso. Bom, então, agora sim, finalmente, vamos fazer o encerramento, né? Não perca os próximos episódios aqui, né? Na segunda-feira que vem, mais um encontro na nossa Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil.